Ele olhando para aquilo, ele teve uma epifania, e aí ele entendeu, cara, isso aqui é uma lei do tempo. E aí ele começou a mergulhar nisso, nesse calendário dos maias antigos, com essa perspectiva do guia espiritual dele. Se a gente unir a contagem simplesmente solar que o nosso calendário traz com uma contagem lunar, a gente vai ter uma noção de tempo muito mais integrada, né? E aí a gente já vai falar das polaridades, né? Porque o Sol, ele fala sobre o aspecto masculino, né? Sobre o aspecto yang, da energia ativa, da energia de foco, de realização, enfim, fogo e tudo mais, né? E a gente tem uma sociedade que é muito solar, patriarcal, extremamente produtiva, até demais, né? Não tem um equilíbrio com a energia yin, que é a energia lunar. Isso se deve também à forma que a gente conta o tempo, né? Isso mexe com o nosso inconsciente coletivo. Se tu tá realmente disposto a caminhar esse caminho da magia, que é um caminho que envolve empoderamento e que envolve sim poder, tu não pode te submeter a ser controlado por algum poder de ninguém aqui na Terra. Eu sou Marcele Bottini, bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com o propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Lucas, muito obrigada por estar aqui hoje no podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro, falando um pouquinho sobre as leis do tempo, os oráculos e as magias. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Marcela, é sempre um prazer. Prazer meu. Eu aprendi as leis do tempo com o Lucas, e o que me inspirou muito na forma dele é porque ele é muito didático. Ele envia todo esse conhecimento com muito amor, com muita sabedoria. E eu me lembro que na primeira aula com ele, que eu me senti muito inspirada foi quando alguém perguntou para ele quanto tempo ele fazia isso. E ele justamente falou que o tempo era algo muito relativo. E ele falou que ele fazia isso não por muito tempo, por cerca de 5 anos. Mas foram 5 anos imersos nesse conhecimento e praticando aquilo. E isso me chocou muito, da forma que ele falou, realmente me tocou muito. Porque tem toda a razão, né? O tempo é relativo e você vive isso, é muito claro isso em você, que você é essa pessoa, né? E você é uma pessoa muito jovem, quando a gente vê, tem rostinho de menino, mas com muito conhecimento, que com certeza você traz de outras vidas. Então, eu queria perguntar para você como esse conhecimento entrou para você, como é que foi esse seu processo, desde quando você não era o Lucas que trabalhava com isso, até se tornar isso, como que foi isso para você? Perfeito. Eu vou contar um pouquinho da minha história, do background, né, do que me trouxe até aqui. Estava ajeitando a vela de voltar. Rapidinho, me dá um segundo, Marcelo. Sem problema. Maravilha. Bom, vamos lá, voltando aqui. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né, do que me traz até aqui. Desde muito cedo, eu dou aula e eu estudo educação, né? Costumo dizer, as pessoas sempre elogiam minha didática, eu costumo responder também, né? 9 anos dando aula, dá no que dá. Então, realmente, eu começo a minha vida profissional, digamos assim, através da educação, né? Uma educação não formal, né? Não educação em sala de aula, uma educação mais aberta mesmo, mais livre, democrática. Estudei muito Paulo Freire, Rubem Alves, grandes educadores do Brasil, né? Que, enfim, me trazem uma bagagem para isso. E desde sempre, Marcele, eu gostei muito de filosofia, né? Foi isso que me trouxe até a espiritualidade, tá? Eu vou contar um pouquinho, vou tentar contar rápido, vou tentar resumir.
E eu gostava muito de Deleuze e Guattari, que são dois filósofos contemporâneos, eles estão vivos, escrevem e tudo mais, e eles falam muito sobre fractais, sobre rizoma, sobre, enfim, conceitos que a lei do tempo tem, né? Então já eram conceitos que eu estava familiarizado, só que trazer esses conceitos pela perspectiva espiritual da lei do tempo foi o que me chocou, e foi o que me despertou esse amor todo e essa vontade de me aprofundar nos estudos, né? O que que acontece? Eu estava meio perdido na vida, meio sem saber o que fazer. E aí uma amiga, uma grande amiga, falou: Lucas, vamos lá, reiki xamânico. Eu falei: nossa, adoro xamanismo, vamos. Aí fui iniciado no reiki, mudou a minha vida. Eu costumava dizer, né, do vinho para a água, né? Enfim. E depois desse curso de Reiki xamânico, eu fui iniciado em outro sistema de Reiki, e aí nessa iniciação, no sistema de Reiki xamânico estelar, o mestre passa uma canalização, né, dos teus mentores, da tua egrégora, né, dos seres espirituais que te acompanham para ti. E aí a mensagem que me foi passada foi: pode ser muito interessante você estudar o Tzolk'in, isso pode ser ótimo para o teu caminho. Eu já conheci o meu Kim, só que aí tem uma coisa muito engraçada, Marcelo. Eu sou escorpiano, né? E aí, sempre, a minha vida inteira, eu ouvi: ah, escorpiano é isso, é ruim, não sei o quê, tem todo um tom pejorativo. Eu sempre achei a astrologia uma baboseira. E aí, quando eu vi ali no meu Kim, dragão espectral, eu falei: nossa, que interessante. E aí eu comecei a ir atrás. E aí foi engraçado que eu comecei a calcular os Kins da minha família, e aí, para quem não sabe, dentro do Tzolk'in, quando tu joga lá na calculadora de Kim a tua data de nascimento, dá um Kim. E aí, quando tu vai jogando lá, tem uma partezinha da calculadora que mostra a família que tu pertence. Uma família é um conjunto de Kins, tá? E aí eu falei: vamos ver se isso aqui é verdade, família, né? Vai lá. E aí eu joguei a data de nascimento de toda a minha família na calculadora e todo mundo da mesma família de Kings. E aí eu Nossa, falei: gente, isso aqui é verdade. Que loucura, não sei como, mas é verdade. E isso foi um pouquinho antes de eu fazer esse curso, dessa mensagem que os mentores passaram. E aí, depois disso, Marcelo, foi o que eu disse do tempo ser relativo, né? Isso foi o quê? 2016, 7, faz 5 anos mesmo. E aí o que que acontece? Eu voltei desse curso, eu falei: tá bom, eu tenho que engolir esse conhecimento. E aí eu comecei a estudar. Em cerca de 2 meses eu tinha lido tudo o que existia e que existe ainda na biblioteca virtual do site da sincronariedadapaz.org, que se vocês forem baixar é muita coisa, né? Então eu costumo brincar que a minha faculdade foi em casa, né? Que eu fiquei literalmente umas 8, 9 horas por dia estudando, e o dia inteiro praticando, né? Porque a pessoa é pouco intensa, né? Eu tenho tudo em escorpião no meu mapa astral, é sol, é lua, é ascendente, é tudo, né? E no mapa galáctico, o dragão espectral, que também é um Kim muito profundo, né? Não tem como eu pegar as coisas pela metade, então tem essa marca da intensidade mesmo na minha vida, né? E aí foi isso, assim, eu comecei a estudar. No final de 2017 eu já estava lendo o mapa galáctico. Isso foi papo de alguns meses, assim, porque foi realmente um conhecimento que se abriu muito para mim, né, de interpretar os simbolismos, né? E aí, para quem não sabe também, dentro da lei do tempo, que é um estudo recente, relativamente recente, né? Ela é descoberta em 1989, né, pelo José Arguelles. Não se tinha muito o costume de interpretar os simbolismos de uma forma oracular mesmo, né? De ver aquilo como um mapa e falar: não, vou entender uma pessoa através disso daqui, né? O que mais se tinha a cultura de fazer, e que ainda hoje se tem, é de usar desse conhecimento, desse estudo, para viver um novo tempo, uma nova realidade, uma realidade mais conectada consigo, com o presente, com a sua verdade, e por aí vai, né? Só que a minha pira foi me aprofundar nos simbolismos.
né? E começar a destrinchar eles e tudo mais. E eu comecei a estudar que nem um doido, mas que nem um maluco, assim. Eu só fazia isso, né? Eu só meditava e estudava, meditava e estudava, meditava e estudava, meditava e estudava, estudava. E isso é com tudo, assim, que acontece na minha vida, né? Que eu realmente me interesso, eu mergulho até as profundezas para tirar tudo que eu consigo tirar dali, para eu me nutrir disso tudo, né? É coisa do dragão, para depois eu conseguir repassar para os outros, né? Porque essa veia de professor sempre existiu, então eu sempre tive essa necessidade de transmitir isso tudo que eu aprendo, né? Nunca é para mim, né? Ah, é para mim? Tem benefícios para mim? Tem, mas eu não faço isso por mim, né? Eu faço isso realmente para por amor, como tu disse, né? Essa coisa do dragão, né? Para quem não sabe, o dragão é a mãe, né? Aquela que bota todos os filhotinhos debaixo da asa e não deixa ninguém sair de perto. Sou meio que eu com meus alunos, assim. Eu deixo voar livre porque eu entendo que tem asas, mas enquanto estão na minha mão, eu vou nutrindo de todo o conhecimento possível, assim. Então, é basicamente isso. É exatamente isso que a gente sente mesmo. É interessante estudando com você, tem pessoas de várias linhas, inclusive, que já trabalham com Uhum, espiritualidade há muito tempo. Pessoas de muito uhum, conhecimento, né? E uhum, mais velhas que você. E é interessante que mesmo assim, com pessoas que têm muito mais conhecimento que você em outras áreas, óbvio, elas estão estudando com você porque elas não têm tanto conhecimento nas leis do tempo, mas tem em outras áreas, pessoas já trabalham com isso há muito mais tempo que você, mesmo assim você consegue nutrir, mesmo assim você consegue cuidar, mesmo assim você tem essa coisa maternal com essas pessoas, né? E uma questão de respeito também a todos os conhecimentos de todas as pessoas. uhum. É bem, bem bonito isso, da forma que você faz. Obrigado, Marcelo. Mas o que você falou aí sobre o José Arguelles e toda essa questão oracular do conhecimento maia ter sido iniciada em 87, eu queria que você explicasse um pouco algo que gera muita confusão sobre essa questão do calendário maia, dos conhecimentos maias e desse conhecimento que foi desvendado, canalizado, trazido, não sei como a gente Uhum. chama, em 87 pelo José Arguelles. Perfeito. É muito curiosa essa história, né? Eu estava conversando agora com uma pessoa que trabalha com magia também, sobre a apropriação cultural dentro da espiritualidade. Quando eu digo agora, é literalmente 10 minutos atrás, assim. 10 não, porque já passaram 20 aqui da conversa. Então, enfim, meia hora atrás, vai. E isso é uma coisa que muita gente acaba tendo severas críticas ao estudo da lei do tempo por achar que o Arguelles se apropriou da cultura maia. Tá? Eu vou contar resumidamente essa história. Né? O Dr. Arguelles era um cara extremamente espiritualizado, desde sempre. José Arguelles. Né? Ele é dos Estados Unidos, mas tem família mexicana. Ele estava sempre no México, sempre nas pirâmides. 14 anos ele teve a primeira epifania dele em cima de uma pirâmide maia, enfim. Ele tem essa conexão espiritual desde sempre, desde antes dele nascer, né? E não é só a gente que estuda que reconhece ele como um avatar, como um ser que realmente veio para desvendar um novo conhecimento, né? Ou desvendar um antigo conhecimento do futuro. Eu gosto dessa ideia. Mas é também as próprias sacerdotisas maias, né? Tem um negócio que ele foi reconhecido por sacerdotisas maias, tem no YouTube até uma cerimônia delas. Eu ia usar um termo da Umbanda, né? Coroando ele. Mas é basicamente isso, né? Realmente reverenciando, mostrando que ele é sim, era assim, né? Já morreu. Um sacerdote desse novo tempo, dessa nova forma de entender os códigos antigos maias. Né? E aí uma coisa que é importante da gente entender, esse bonitão que está aqui atrás desse soco com essas cores todas, ele não existia nos maias, enfim, e não existe até hoje, né? O povo maia ainda vive, né? Então ele não é algo que existe, ele é algo que foi de certa forma modificado, tá? Mas por que que isso não é apropriação cultural? Vamos entrar nesse tema e nessa polêmica, né? O Dr. Arguelles ele começa a escrever.
O livro está ali, não vou pegar. O Fator Maia, que é o primeiro livro dele falando sobre isso, em 1985, né? Se eu não me engano, ele publica esse livro ali por 85, 86, eu não lembro a data ao certo, tá? Porque ele tinha muita curiosidade de estudar os Kings, né? E aí ele estudou com caras como Hun Batsman, que é um maia mesmo, um astrólogo maia, né? Um sacerdote maia. Ele estudou com muita gente que bebeu da fonte desse conhecimento todo dos maias. E aí o que que aconteceu? Ele começou a ter uma espiritualidade, uma mediunidade mais ostensiva em 1987, depois da morte do filho dele, tá? Que ele conta isso no livro Surfistas do Zuvuia, um livro muito legal de ler. Que ele começa a ter um diálogo direto com o mentor espiritual dele, que é ele mesmo em outra dimensão, enfim. Aí é o que muitos chamam de eu superior, outros chamam de duplo dimensional, outros chamam, né, na magia cerimonial, de sagrado anjo guardião, enfim, mas todo mundo entende que sim, existe uma consciência nossa que é maior, né? E ele começou a ter um contato direto com esse cara, que é ele mesmo, tá? E aí, enfim, ele começou a fazer grandes trabalhos espirituais. E em 1989, ele teve uma epifania, uma outra epifania num museu, eu não lembro exatamente em que país, mas era na Europa, que tinha, sabe aquela roda do tempo maia, que é um grande círculo de pedra, que estão os 15 e tudo mais? Ele olhando para aquilo, ele teve uma epifania, e aí ele entendeu, cara, isso aqui é uma lei do tempo. E aí ele começou a mergulhar nisso, nesse calendário dos maias antigos, com essa perspectiva do guia espiritual dele. E aí que surge isso aqui, tá? Esses portais de ativação galáctica, lá em 85 ele já tinha escrito isso no Fator Maia, só que sem entender que era uma canalização. Só 2 anos depois que o guia espiritual dele falou, ó, isso aqui era eu te soprando no ouvido, cara. Então é muito engraçado. Porque no Fator Maia tem muita coisa que a gente usa até hoje, que são coisas puras, diretas da espiritualidade, sem o Arleles nem saber, né? Que é o que a gente chama de mediunidade de inspiração, né? Quando a gente vai estudar os tipos de mediunidade, né? O que que é a mediunidade de inspiração? É quando não é a tua ideia, é a ideia de um ser de outra dimensão, enfim, de um ser espiritual, um ser puramente espiritual que não está encarnado, que está usando de ti para, enfim, colocar alguma coisa no mundo, tá? E isso acontece muito com fala. Sabe quando a gente fala assim, nossa, não sei da onde que surgiu essa ideia, mas essa ideia foi genial? Quando a gente está no Sim, dia a dia, isso é mediunidade de inspiração. Todo mundo tem, né? Tá falando alguma coisa e aí do nada fala um negócio que, cara, é genial. E tu fica assim, meu, não é possível que isso tenha saído da minha cabeça. E realmente, às vezes mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos é um mentor espiritual que está passando. E aí o que que acontece, Marcelo? Eu gosto muito de traçar o paralelo com a Umbanda para entender por que que não é apropriação cultural. Todo esse negócio do Tzolk'in de hoje em dia e do Cholkir, que é o Tzolk'in dos maias antigos, pelo fato de que a Umbanda é uma religião brasileira que foi criada dentro de um centro espírita por um espírito de um caboclo, caboclo sete da encruzilhada, ou sete encruzilhadas, enfim. O que que acontece? Espíritos de certas culturas se manifestam em outras culturas para transmitirem ensinamentos. Isso aconteceu na Umbanda. Isso aconteceu também na Lei do Tempo. sim, Quando a gente entende o mundo para além de um puro materialismo histórico, a gente consegue entender isso com clareza. Quando a sim. gente está muito fechado nessa cabeça puramente material, aí realmente é apropriação cultural. E aí estão no direito de achar o que quiserem, mas é porque não entenderam nada, né? Sim. Eu vou falar isso de uma outra forma. O que eu observo é que quando você estuda o fundo
de os conhecimentos, eles são a mesma coisa. É o homem que deu nome a cada uma dessas coisas. É aquela Uhum. informação que veio embalada daquela forma para que aquela cultura específica entendesse aquilo. Mas quando você Uhum. estuda, os conhecimentos são iguais, são Sim. similares, né, de formas diferentes. Da mesma forma, por exemplo, quando você está em alguma questão da sua vida, você vai numa cartomante, ela vai dizer a mesma coisa, o astrólogo vai dizer a mesma coisa, os oráculos vão Uhum. dizer a mesma coisa, porque é a mesma coisa de formas diferentes. Sim. E mais do que isso, só acrescentando, da Umbanda e também de outras coisas, nas leis do tempo a gente também estuda, nas leis do tempo atual, a gente estuda as runas, a gente estuda conhecimento celta, né? E quando Uhum. alguém olha e fala, nossa, mas o que tem a ver? Eu Uhum. recebi um círculo de uma pomba-gira. Ela me deu lá um círculo Uhum. lindo, né? Que tem uns símbolos. E eu nunca entendi Uhum. esses símbolos. Eu fui buscar na internet, busquei em tudo quanto é lugar. Eu nunca entendi esses símbolos, porque a gente não tem muita referência da Umbanda, né? Sim, sim. Mesmo nós brasileiros, não tem muita coisa, você não encontra muito conhecimento sobre isso, Uhum. os símbolos da Umbanda. Quem foi me dizer o que esse símbolo significava foram as pessoas que estudam as runas e os símbolos célticos. Porque Uhum. todos aqueles símbolos que estavam no círculo que a Pombagira me deu são os círculos das religiões do norte da Europa. É a mesma coisa, de Sim, formas sim. diferentes. Sim, isso é genial. Tu pega um ponto riscado de Exu, ele tem o tridente. E aí tu olha em todas as culturas, o que que é o tridente? É o Exatamente. poder, é a trindade, né? Enfim, e Exu é o senhor dos três axés, né? Enfim, do branco, vermelho e preto. Então, assim, tudo vai corresponder. E aí tu vai pegar Netuno, usa um tridente, né? Tu vai pegar na cultura nórdica, Odin tem uma amiga que chama de ponto riscado de Odin, que são as runas nórdicas. As runas que não são do alfabeto único, né? É muito engraçado. Mas em algumas runas de proteção e não sei o que, tem tridente, que é igualzinho. E aí tu olha o Exu riscando ponto e fala, meu Deus, mas isso tem em todas as culturas, realmente tem. E isso realmente é um negócio que a lei do tempo traz. Né? Tem até um momento que o Arguelles tenta parar de chamar de lei do tempo e começa a tentar chamar de Universal Religion. E aí a tradução, para não ficar religião universal, né, e não ficar crente aqui no Brasil, traduziram para reconexão universal. Tá? Mas o que que é isso? Né? Parte de um pressuposto de que no plano espiritual todo mundo trabalha junto. Uhum. Ah, existem seres que trabalham em certas falanges e não sei o quê, que têm funções diferentes e por aí vai. Sim, claro, lógico, tá? Mas muitas vezes seres de culturas diferentes trabalham na mesma linha, né? Exatamente. Isso é um negócio que a Fraternidade Branca conseguiu sintetizar de uma forma legal. Por mais que eu não goste muito desse nome, Fraternidade Branca, enfim, consegue sintetizar muito bem, né? Porque aí tu coloca um arcanjo junto do mestre ascensionado, junto de um monte de gente trabalhando no mesmo raio, né? Na mesma, digamos que na mesma linha de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a lei do tempo faz muito bem, de conseguir entender que vários simbolismos de culturas diferentes estão combinados, né? Então, dentro do Tzolk'in, a gente tem também o I Ching, né? Que é chinês. Dentro do sincronário das 13 luas, que é o calendário de 13 luas, que ele e o Tzolk'in são coisas diferentes, a gente pode entrar nisso daqui a pouco. Tem as runas nórdicas em cada dia, tem o alfabeto árabe em cada dia, tem o alfabeto judaico em cada dia, tem os arcanos do tarô em cada dia. Tem gente que pode olhar para isso e falar: Meu Deus, que salada de fruta! Salada de fruta não é gostoso? Então, vamos lá, né? E mais do que isso, né? No passado, as pessoas, muitas vezes, elas ficavam a vida inteira num lugar, numa vila. Uhum, Nunca saíam dali. uhum, Então faz sentido que era um conhecimento para se chegar a algum lugar. Hoje a gente é claro. global. O ser humano é capaz de acessar tudo. Por que que as respostas vão estar em um conhecimento? Por que que eles não são conectados? Acredito que Sim. eles não eram conectados no passado porque as pessoas não se conectavam igual a gente se conecta hoje.
Não tinha Uhum. tanto conhecimento, tanto acesso a tantos livros igual a gente tem hoje. Com certeza, com certeza. Mas isso é uma coisa que dentro da magia remonta séculos atrás, né? Porque tu pega a magia cerimonial, que é o sistema que eu estudo e ensino, né? É um sistema que basicamente une cabala judaica, hermetismo, que é egípcio e os gregos roubaram do Egito, mas esse é um papo para outra hora, e cristão. Então, pega sabedorias espirituais de três culturas completamente diferentes, bota num caldeirão e faz funcionar de uma forma mágica. Então, assim, isso já é um negócio que vem de muito tempo atrás, né? Claro, hoje em dia a gente não precisa da erudição que aqueles velho branco europeu precisavam, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso fácil à informação e ao conhecimento, né? Antigamente tu precisava saber 8 línguas para tu conseguir juntar essas coisas todas. Tu precisava ser um nobre, tu precisava, enfim, ter um estado social, tu precisava, enfim, né? Tá na elite, né? E hoje em dia isso não é mais necessário. E a lei do tempo traz isso também, de deselitizar conhecimentos, de traduzir isso de uma forma muito clara para todo mundo, né? Basta estudar. Aí muita gente fala, Lucas, mas isso é muito confuso, é muito complexo, não sei o quê. Realmente, nada dentro da espiritualidade vai ser, como é que eu posso dizer, mastigadinho, tá? E isso é até uma coisa que as pessoas ficam muito confusas quando vão pegar lá, vão calcular os seus quins na calculadora, né? O que essas palavras aqui estão dizendo, Lucas? O que acontece? Elas estão sintetizando um negócio que é muito complexo. E aí, para tu sintetizar um negócio que é muito complexo, muitas vezes vai ficar confuso mesmo, né? Tem outra técnica que eu estudo, enfim, que tem uma frase que é complicadamente simples, tá? E a lei do tempo é complicadamente simples, porque são poucas palavras, então é simples, mas é complicado ao mesmo tempo de tu entender a profundidade de todas essas palavras que sintetizam conceitos cósmicos, né? Então, enfim, é interessante isso. É complicado também porque já teve uma desconexão muito do que a gente é, né? Porque tudo isso é o natural, era para que isso fosse o natural, isso é quem a gente é. Total, total. Falou, a gente já começou a falar de lei do tempo e tudo mais, mas explica por favor, de uma forma mais simples, o que é essa lei do tempo? Perfeito. Bom, vou tentar sintetizar de uma forma simples e não complicada, tá? É um estudo do tempo, tá? Que entende que a nossa sociedade vive no tempo errado. Como assim no tempo errado, tá? Toda ansiedade, toda angústia, toda diversos problemas da humanidade, eles surgem de entender o tempo como uma linha reta, com fatos isolados que não se conversam. Tá? Isso é um tempo extremamente mecânico, extremamente artificial. O que a lei do tempo vem dizer? Que o tempo ele é cíclico, que o tempo ele é uma espiral, né? Que ele não é uma linha reta e horizontal, que ele é espiral e vertical. São ciclos que se repetem, né? Isso é uma coisa que a gente consegue ver com muita clareza nos mapas, né, Marcelo? Tu consegue ver padrões que uma pessoa vai viver. Mas como assim padrões, né? Nessa sociedade extremamente materialista, a gente não consegue entender que existe padrão. E aí a gente fica martelando no mesmo erro. Além do tempo vem nos trazer que nós somos seres evolutivos, e se a gente volta para esse tempo correto, para essa frequência do tempo correto, a gente consegue não repetir com os nossos erros e sim aprender com eles e fazer diferente quando eles vierem a se repetir, né? Então, sintetizando, a lei do tempo é uma forma da gente sair dessa loucura que é viver o tempo inteiro preocupado, né? E isso vem de 5.200 anos atrás, quando os reis começam a cobrar imposto.
que daí as pessoas começam a falar assim, putz, eu tenho que trabalhar, não é para mim, não é para eu ter prazer na minha vida, eu não posso mais ficar simplesmente vivendo o momento presente, entendendo que tem dia para plantar e tem dia para colher. Eu preciso plantar e colher todo dia porque eu preciso pagar imposto. E isso gera um nó na cabeça do ser humano de preocupação, de pressa, de culpa, de 500 mil coisas, de punição, né? Que é um negócio que não é natural. A natureza não pune, pelo amor de Deus. A natureza é abundante, né? Tá tudo ali disponível para o Exatamente. ser humano, não para o Tudo ser humano, disponível para para todos. todo mundo, né? Então, a lei do tempo propõe essa reforma de tempo, né? Como? De uma forma muito simples. Primeiro, tentar viver dia após dia. Isso já é viver o tempo natural. Depois que consegue viver dia após dia, tenta viver momento a momento, na presença. Porque a gente entende que o tempo, né, Marcele, é a presença. A única coisa que importa é o agora. Ah, isso quer dizer que eu não posso me planejar para o futuro? Aí muita gente também que não consegue conectar um ponto com o outro vai pensar, mas eu só vou viver na presença, eu não posso pensar nem no futuro nem no passado. Bobagem também. Se não te planejar, tu vai te ferrar em algum momento da vida, né? Não dá para deixar tudo solto. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de organização, né? E aí eu acho fantástico a leitura, porque todos os Kings, né, simbolismos aqui, eles nos contam esses mecanismos, né? O espelho, ele fala, tu precisa organizar as coisas. Se tu não organizar as coisas, como é que tu vai chegar nesse estado de conexão com o todo, né? Tu vai ficar perdido se tu não organizar. E organizar não é controlar, igual as pessoas pensam, né? É É organizar. organizar. Exatamente. Ah, saiu do controle? Tudo bem. Né? E aí tem outro ponto, né, desse estudo todo, que é o tom harmônico, né? A gente tem 20 selos, que são esses símbolozinhos coloridos, e a gente tem os 13 tons, né? Um dos tons fala justamente sobre comando, né? O tom harmônico. Então, o comando, o controle, ele faz parte da vida. Mas eu preciso me controlar para não querer controlar tudo, né? Aí tem esse aspecto também. Isso é fantástico. Mas, enfim, então, a lei do tempo, ela traz duas formas da gente contar o tempo, uma forma tridimensional e uma forma quadridimensional. E aí, só para explicar um pouquinho disso, terceira dimensão é espaço, né? Simplificando muito, é espaço. Se a gente for no profundo, é mente, porque a mente concebe a realidade tridimensional e por aí vai. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque senão vai ficar muito confuso. Terceira dimensão é espaço, tá? Então, a gente entende que existem ciclos espaciais, e isso a gente mapeia pelo calendário das 13 luas, ou sincronário das 13 luas. Né, que a gente entende que dentro de um ano, que é um giro da Terra em torno do Sol, que tem 365 dias, se a gente unir a contagem simplesmente solar que o nosso calendário traz com uma contagem lunar, a gente vai ter uma noção de tempo muito mais integrado, né? E aí a gente já vai falar das polaridades, né? Porque o Sol, ele fala sobre o aspecto masculino, né? Sobre o aspecto yang, da energia ativa, da energia de foco, de realização, enfim, fogo e tudo mais, né? E a gente tem uma sociedade que é muito solar, patriarcal, extremamente produtiva, até demais, né? Não tem um equilíbrio com a energia yin, que é a energia lunar. Isso se deve também à forma que a gente conta o tempo, né? Isso mexe com o nosso inconsciente coletivo, né? Esse calendário gregoriano que conta 12 meses quebrados, simplesmente contando o giro da Terra em torno do Sol e não leva em consideração a Lua, que controla todas as nossas águas, né? E o sincronário das 13 luas, ele traz, entender, dentro de um giro da Terra em torno do Sol, a Lua gira 13 vezes em torno da Terra, dando 13 meses no ano. 13 meses perfeitos de 28 dias, mais um dia fora do tempo, né? 13 vezes 28, 13 luas vezes os 28 dias de cada lua, dá 364 dias. Aí a gente tem um dia fora do tempo, que é um dia justamente para a gente conseguir fazer a passagem de um ano para o outro, finalizando um ciclo e se preparando para começar um novo, né? Que é uma coisa que no nosso calendário a gente também não tem no gregoriano, né? 31 de dezembro, deu meia-noite, 1º de janeiro, fogos de artifício, pula 7 ondinhas e as coisas todas.
né? E aí chega na metade de janeiro, tu fala, porque esse ano eu fiz tal coisa. E aí tu para pensar e fala, não, peraí, foi ano passado. Por quê? Porque não teve realmente um dia para encerrar o ciclo. Não, A não gente não tem tem um marco encerramento de de ciclo, encerramento. né? Nossa Não tem. sociedade até faz rituais, mas não faz encerramento de ciclo, não É, existe. exatamente. Faz um festerê e tudo mais, e maravilha, tem que se divertir mesmo, né? Mas não tem essa consciência de que acabou um ciclo e começou outro, né? E o próprio calendário gregoriano, ele não é mapeado por nenhum movimento ou momentum celeste importante. O que Uhum. acontece no 31 de dezembro? Nada. Não tem solstício, não tem equinócio, né, que é onde muitos dos calendários antigos começam. Né? O sincronário das 13 luas, ele começa no renascimento da estrela Sirius. Né? Sirius é a estrela mais brilhante do céu, é uma estrela que em várias culturas é tida como a estrela que marca o desenvolvimento espiritual da humanidade. E como é um calendário para a gente voltar para a nossa espiritualidade, esse sincronário das 13 luas, a gente tem Sirius como marco inicial do ano, no 26 de julho, né? Que é o dia que Sirius volta a aparecer no céu com força. Tá? Que ela fica de abril até julho escondida. A gente não consegue ver Sirius no céu de abril até julho. E aí, sabe a expressão calor do cão, Marcelo? Uhum. Vem de Sirius, tá? Essa expressão ela Ah, é do hemisfério norte e julho, né? 20 e poucos de julho, Sirius começa a renascer no início de julho. É o ápice do verão. sim. E Sirius tá dentro de Canes, né? E era considerado também o cão, né? Tem várias culturas que davam o nome da estrela Sirius como cão, né? E aí só um parênteses engraçado de Harry Potter, o Sirius Black, né? O personagem do Harry Potter se transforma num cachorro, enfim. Então, assim, é É, muito engraçado, é muito genial isso. Então, assim, Sirius é isso, né? É a luz que traz de volta a vida, né? No verão, no hemisfério norte, e a luz que traz de volta a vida espiritual para o planeta inteiro, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Tá? Então, é uma estrela muito forte. E aí, por isso que a gente marca o início do ano nesse renascimento de Sirius, no 26 de julho. Né? Por exemplo, o calendário astrológico vai marcar quando o Sol entra em Áries, né? Que é o primeiro signo, não sei o quê. Então, assim, vários calendários que são espirituais também, eles vão marcar o tempo de uma forma cíclica com base em movimentos celestes. O nosso calendário não faz isso. sim. Até o E calendário aí, chinês, que hoje não tem nenhuma conexão com a espiritualidade, segue as luas. O ano novo começa sim, lá conectado sim, com a lua deles. sim, total. O calendário judaico também, né? Enfim, eu sou judeu de família, né? E o calendário judaico é lunar, né? Tem anos que tem 12 luas, tem anos que tem 13. É uma confusão, entender o calendário judaico. É uma loucura. Mas, enfim, o que a gente estava conversando? 13 luas, 28 dias, já fora do tempo. Esse é um calendário tridimensional, porque ele conta o movimento da Terra em torno do Sol e os movimentos lunares em torno da Terra. Né? E aí cada uma dessas 13 luas tem uma energia, a gente entende o que está acontecendo com base naquela energia, né? Então a gente consegue mapear o que está acontecendo dentro e fora a partir desse calendário que é muito espiritual, mas que é de terceira dimensão. E aí já quebra também um paradigma muito doido, né? Que muita gente da espiritualidade vai falar, porque a gente tem que transcender a terceira dimensão. Tudo bem, mas a gente não pode negar que ela existe e que ela também é divina. Sim. Né? E isso é uma coisa que o sincronário das três luas traz com muita força. E o Tzolk'in, que é o calendário de quarta dimensão, né? A quarta dimensão é puramente o tempo, né, gente? O tempo ele é cíclico, ele vai indo, e ele não é mapeado por espaço nenhum, ele é simplesmente tempo. E é isso que o Tzolk'in faz, né? São combinações de 20 frequências de luz com 13 frequências de som que compõem esse calendário. Né? Então, são os 20 selos solares e os 13 tons galácticos, que são energias que são emanadas do núcleo da galáxia de som e de luz, que vai mapear os nossos dias, né? E aí a gente entende dentro dessa cosmovisão maia galáctica que o núcleo galáctico é Deus, né? É o grande neurônio da mente de Deus.
Então, seguir os Kins é seguir mensagens de Deus dia após dia, né? Eu acho isso fantástico de realmente Deus falando com a gente dia após dia através de frequências de som e luz. E aí uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né, Marcelo? Tá, Lucas, tem como mapear essas frequências de som e de luz? Aí eu vou devolver com outra pergunta. Tem como mapear uma manifestação de um espírito dentro de um centro espírita, de um terreiro de umbanda, de, enfim, qualquer coisa? Não. A nossa tecnologia ainda não consegue captar essas frequências porque elas são muito sutis, né? Elas não estão dentro do espectro de luz que a gente conhece, nem dentro do espectro de som que a gente conhece. Estão dentro do espectro de luz e de som de quarta dimensão, de tempo. E não tem como mapear o tempo. Então, mapear com certeza tem, mas não com os instrumentos e com a consciência que a gente tem Exatamente. aqui. Não, não dá. Exatamente. Tem como mapear com a nossa consciência interna, né? Isso é muito engraçado, porque lá na minha página no Instagram eu posto o Kim do dia, todo dia, né? E aí, volta e meia tem alguma pessoa que comenta, 8 da noite, Lucas, não vi o Kim de manhã. Eu vivi o dia, aconteceu tudo o que está escrito aqui. Eu tô vendo agora e tô chocado. Por quê? Porque a gente consegue mapear com a nossa vivência. Quando a gente está presente, a gente consegue sentir a energia do dia. Sim. Né? Então, dá para mapear, mas é com um sensor interno. Né? Não existem tecnologias científicas que consigam mapear isso ainda. Existem tecnologias biológicas e espirituais que a gente tem dentro, que é só afinar a nossa sensibilidade que a gente consegue sentir a energia de um dia e a diferença desse dia para o outro. Sim. Né? Enquanto a gente quer mapear tudo isso com essa mente lógica, mais a gente vai se afastar de tudo isso. E mais fica difícil. Porque é uma outra forma de pensar, de sentir, é outro paradigma, digamos assim, né? Total. E quanto mais confia e segue, mais você vai vendo que você de fato consegue mapear tudo, mas com outra vibração, com outro tipo de conhecimento, com outra mente. Total. Eu não diria nem que a gente tem que deixar a mente lógica de lado. A gente só tem que entender como pensar sobre outra lógica. Boa. Porque isso é Sim. uma coisa que é muito maluca, Marcele. A nossa sociedade ocidental, todo o nosso pensamento, ele funciona sob uma lógica muito cartesiana, sob uma lógica de filosofias ocidentais, que são filosofias que falam que A mais B é igual a C. São filosofias muito materialistas, né? São filosofias muito lógicas num sentido de causa, efeito e ponto final, né? É isso que acontece. Sim. Agora, formas de pensar e filosofias de outras culturas, como a própria filosofia chinesa, né, taoísta, não pensa que A mais B é igual a C. Às vezes A mais B é E tá tudo certo, né? Tem que romper paradigmas da lógica, né? Eu não acho que a gente deva pegar a lógica e falar assim, ó, isso aqui não funciona. Não, funciona. Só que para a gente conseguir compreender essas coisas mais espirituais, a gente tem que entender que é super lógico, e aí eu vou trazer eu não sei como é que chama isso, não é uma parábola de Exu, que fala que, é um dito iorubá, né? Que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje, e a pessoa vai falar, isso não tem lógica nenhuma. Mas tem. Só não é a lógica ocidental. Sim. E não é esse. Enfim. Isso daí nessa lógica ele está explicando a não linearidade do tempo ou a consequência dos nossos Também atos? que podem ir tanto para frente quanto para trás. Sim. É outra lógica. E de fato É, necessita da expansão da mente mesmo para acessar essa lógica. total, total. E se a gente pensa que o tempo é uma linha reta,
A gente não consegue entender isso. Sim, Como assim o pássaro morreu ontem com a pedra que o orixá jogou hoje? Que viagem é essa? É exatamente essa viagem. Tu consegue consertar uma coisa ou realizar uma coisa do teu passado agindo diferente hoje. sim, Tu consegue justificar um fato injustificável com uma atitude do teu presente. Então, assim, são coisas que realmente quebram essa lógica ocidental, né? sim. Pro E positivo e aí, se pro... a gente... Isso que você está falando, pro positivo e pro negativo, né? Você pode pedir perdão para uma Total. pessoa e apagar um passado de dores, ou você pode ferir alguém hoje e apagar um passado lindo. Mas aí que entra a loucura. Porque a pessoa já te perdoou ontem, e aí tu chega hoje e fala, me desculpa. A pessoa te olha e fala, mas eu já te desculpei. Sim, Só que é uma coisa, como a gente pensa nisso de causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência, o tempo em linha reta, isso acaba virando uma loucura, né? A gente acaba achando que isso não faz sentido nenhum. você sabe que o que você está falando é bem fácil de entender em coisas, por exemplo, da constelação familiar, Uhum. né? Que talvez coisas que aconteceram no passado se mudaram pelo aquele trabalho que você está fazendo hoje. A constelação explica Sim, isso de uma forma muito linda, né? Aquele total. trabalho que você fez, ele vai trabalhar karmas de coisas que já aconteceram. E aí a gente consegue entender mais profundamente essa não linearidade do tempo, quanto que o presente de fato muda o passado. Uhum. Total. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito forte. Mas é isso, tu precisa ter uma cabeça aberta, né? Por isso que o próprio, não é o Álvares que fala, mas quem escreve o prefácio do Fator Maia, que eu esqueci quem é o cara, escreve que quando os monges cristãos começaram a estudar a cultura chinesa, muitos enlouqueceram, Sim, porque foge da lógica ocidental. E sim. aí já fica a dica para quem quiser mergulhar nos estudos da lei do tempo, porque tem muita gente que realmente fica maluca estudando. Um modo de dizer, tá? Porque tu realmente precisa ter muito pé no chão para conseguir te conectar com uma forma de ver o mundo que quebra a lógica ocidental. Você está muito aterrado para não voar, né? Então, assim, fica a dica para quem quiser se aprofundar nesse estudo. Cuidado para não ficar louco. Fique aterrado o tempo inteiro para não ficar maluco, tá? Só Sim. isso. Lucas, voltando ao que você falou dos oráculos, que foi o que fez, Uhum. o que mais chamou atenção nas leis do tempo, você pode explicar melhor pra gente o que, que seriam esses oráculos? Bom, eu vou pegar um negócio que tu já falou, que tu até deu uma palhinha, né? O que que são oráculos? São estruturas simbólicas que conversam, que os simbolismos conversam com a gente e nos contam coisas, tá? Enfim, uma coisa de louco mesmo, né? Tu bater o olho num símbolo e tu entender exatamente o que ele está dizendo dentro de um contexto específico, tá? Os oráculos, eles são parte da história da humanidade, né, de todas as culturas têm seus oráculos, né? Na cultura grega, né, Delfos, né, as mulheres que eram os oráculos, Delfos. Na cultura judaica existe a quiromancia, né? Muita gente acha que ler mãos é um negócio de cigano, é judeu. Muito louco isso. A astrologia, que é egípcia, né? Que mais? Também tem a arte de ler línguas, que também é cabalista e judaica. É, que mais? Os oráculos de Ifá, né? Que hoje a gente conhece como Búzios, né? Que é, enfim, o oráculo mais conhecido das religiões afro-brasileiras, né? Enfim, todas as culturas têm seus oráculos, né? O próprio tarô, que muita gente diz que vem da Pérsia e tudo mais, são basicamente símbolos, e aí esses símbolos eles podem ser
cheio de imagem ou não, né? Como, por exemplo, tu vai ler a mão, são linhas. Mas essas linhas, para quem está lendo, são símbolos que vão contar a história da vida da pessoa, né? Um mapa galáctico com esses símbolos todos aqui, né? Eles vão nos contar sobre a vida da pessoa, de uma perspectiva que é muito espiritual, que faz com que a gente entenda por que que a pessoa nasce, por que que o espírito da pessoa resolve nascer de novo, né? O que que a pessoa vem fazer aqui. Tá? Isso é um negócio que, com o tempo de estudo e prática, eu fui descobrir, né? Isso não está escrito em livro nenhum. Isso é um negócio que eu fui descobrindo ao longo do tempo, que o mapa galáctico ele tem esse poder de nos contar por que que a gente nasce, o que que a gente vem fazer aqui. Tá? O nosso Kim, ele vai falar muito sobre a gente, mas todos os pontos ali, quando tu jogar a tua data de nascimento na calculadora de Kim, todos os pontos falam sobre aspectos teus, né? E aí tu mesma disse, né, Marcela, tu passa numa cartomante, num astrólogo, aí vai fazer um mapa galáctico, aí vai fazer 15 mil coisas e tudo fala a mesma coisa. Lógico. Se tivesse falando alguma coisa diferente, não estava falando sobre ti, né? Então, todos os oráculos eles funcionam. Enfim, e o que me fascina nesse oráculo da lei do tempo, né, que está dentro tanto do Tzolk'in quanto do sincronário das três luas, é essa forma profunda de entender por que que a gente nasce de novo e o que que a gente vem fazer aqui. Tem leituras que são mais preditivas? Tem, né? A gente tem os mapas de trânsito, né? As revoluções solares, que a gente mapeia o ano de um aniversário até o outro aniversário de uma pessoa, né? Então, dá para a gente prever o que vai acontecer no ano. A Marcele vai viajar muito esse ano, dá para ver ali no mapa. Ou não, esse ano aqui a Marcele vai ficar mais paradinha. Que loucura é essa que está acontecendo? Porque ela é uma pessoa que viaja muito, a gente entende isso no mapa natal dela. Enfim, dá para a gente ver tudo isso, né? Como é que vai estar a saúde, relacionamentos afetivos, dinheiro, família, tudo a gente consegue ver através desses simbolismos, né? Os oráculos, eles são símbolos que conversam com a gente quando a gente vai se aprofundando no estudo, né? Porque os símbolos, eles têm vida própria. E aí tem uma grande amiga minha, Ziza, que ela é artista e taróloga. E tem um estudo de artistas, né, que falam que a arte tem aura. E é justamente, e olha que a gente é artista que não é espiritualizado, hein? Que fala que a arte tem aura, né? E é através dessa aura da arte, do símbolo, né, que eles conversam com a gente. Que a gente Nossa, consegue entender eles e que eles conversam com a gente. Isso é um negócio fantástico. nossa. É interessante o que você está falando, porque o chakra da criação, né, da arte, no caso, é seria o Uhum, mesmo chakra de você criar uma vida, né? Então, quando você coloca essa uhum, arte para fora, é como se você criasse uma vida. Então, essa arte tem aura, é uma vida uhum. própria. Interessante isso. Exatamente, exatamente. E só para complementar isso que tu trouxe, existem três chakras principais que a gente consegue captar informações de oráculos. E um deles é o próprio chakra sexual, que é o chakra da Nossa, criação. Porque é onde a gente sente no corpo o que que aquele símbolo está falando. nossa. Né? Os outros dois chakras, eu não vou colocar como chakras, eu vou colocar como esferas da árvore da vida. Tá? Tem Yesod, que está no chakra sexual, tem Tiferet, que está no coração, e tem Keter, que está terceiro olho e coroa, né? Que são os nossos três chakras que conseguem captar o que os oráculos estão dizendo. Tá? Nossa. Eu meio que unifiquei o frontal com o coronário, que, enfim, dentro da árvore da vida da Cabala judaica, a gente consegue entender que faz total sentido. E dentro do próprio estudo da lei do tempo, para quem for se aprofundar, nas famílias tem isso aí também. Tá? Os famosos chakras aborígenes, né? Que são só cinco. Interessante. É interessante você falar isso que fica basicamente inquestionável a explicação de por que, que os conhecimentos estão todos conectados, porque eles estão. Não dá para questionar algo como isso. Total. Por isso que eu ensino magia cerimonial, que tem estudos de cabala judaica, hermetismo, cristianismo, junto da lei do tempo, junto da Sim, magia do tempo. Porque se conversa, não tem jeito. sim.
Teve até e você falou uma vez de quando você começou a ler o Quinto Dia, eu acho que alguém no centro falou basicamente o Quinto Dia. Você pode falar sobre isso? Isso é genial. Não foi só um dia, era sempre, tá? O que que acontece? Eu sou médium, eu trabalho hoje em dia no centro de Umbanda, em São Paulo, porque eu moro em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre e eu trabalhava num centro universalista lá, né? Que era um centro que, enfim, genial. A mentora espiritual da Casa Ana Preta Velha e o mentor espiritual é um franciscano. Então, assim, extremamente diverso, né? A gente trabalha lá com entidades da Umbanda, com entidades que trabalham dentro de centro kardecista, trabalha com extraterrestre, trabalha com todo mundo, né? Uma coisa genial. E aí sempre tem palestra, né? Nos dias que eu trabalhava lá, segunda e quinta, sempre tinha palestra. E sempre, sempre, toda santa palestra, o tema da palestra era o Kim do dia. Os médiums que estavam dando a palestra sabiam que era o Kim do dia? Não, só eu, no centro inteiro, me aprofundava nesse estudo. E aí eu ficava assim, gente, que maluquice é essa? E aí eu ia conversar com os médiums palestrantes depois para falar isso, e muitas vezes o que eles diziam era: Lucas, eu preparei uma palestra, eu cheguei na frente de todo mundo, eu esqueci da palestra e comecei a falar sobre uma coisa completamente diferente que eu não tinha planejado, Nossa, que era o tema do quinto dia. Então, assim, isso era muito comum de acontecer. Mas também era comum de acontecer da pessoa preparar a palestra sem saber que era a energia do quinto dia e ser a mesma coisa, assim. Então, quando não era planejado, o plano espiritual dava um jeito de passar o quinto dia. muito E aí teve interessante. uma coisa, Marcelo, que eu vou ter que falar também, só um adendo, só para mostrar que isso não é só dessa casa de Porto Alegre, tá? No terreiro que eu trabalho aqui em São Paulo, teve uma gira há um mês atrás, só com os médiuns da casa. Quem comanda a gira é o seu Sete Sepulturas, o chefe da casa, geralmente é ele que comanda. E aí, do nada, literalmente do nada, ele estava falando, e aí do nada ele falou: porque hoje é serpente rítmica vermelha. Uau! Eu olhei para ele, eu falei: o que que é isso, cara? E ele falou: isso é um momento de transformação profunda. Eu falei: seu Sete, o que que está acontecendo aqui? Não era nem era serpente rítmica ou era ressonante? Eu tô olhando aqui para o Tsoku. Era rítmica, era rítmica. Ele falou: é serpente rítmica vermelha e isso é um momento de muita transformação. E eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Então, assim, não é simplesmente um conhecimento maia. Não, e aí isso já refuta esse negócio de, é apropriação cultural. Meu, se o Exu falou que é serpente rítmica e era serpente rítmica, pelo amor de Deus, sabe? É um negócio fantástico, assim. E Com o pai de certeza. santo que incorpora esse Exu não estuda a lei do tempo. Sim! Ele sabe que existe, mas ele não estuda. E aí desce o Exu e fala o fim do dia. E aí eu fiquei chocado. Falei: tá bom. Enfim, Nossa, muito bom, genial. isso é muito forte. Lucas, todas as coisas que você fala, como você falou, são conhecimentos para você de 5 anos. Imagina de quantas vidas, enfim, e é muito conhecimento. A gente poderia ficar aqui assim, horas falando. O dia Mas inteiro. não é o caso para agora. Eu queria Não te pedir dá. duas coisas. Para quem não conhece isso tudo que a gente está falando, como que a pessoa inicia nesses conhecimentos? E eu também gostaria de pedir você, a gente vai colocar links aqui, mas para você falar sobre tudo que você faz para as pessoas poderem se aprofundar mais em todo esse conhecimento. Os seus cursos, seu Perfeito. Qual era a primeira Instagram e pergunta? tudo mais. Desculpa. Enfim, como a pessoa começa isso e também puxa para Perfeito. as coisas que você faz, convidando as pessoas, se elas quiserem se aprofundar mais em tudo isso que você está falando. Perfeito. Modéstia à parte, meus vídeos no IGTV são ótimos para quem não entende nada e está começando. Eles são muito explicativos Verdade, mesmo. Então rola lá são, pro com primeiro certeza. vídeo, cola lá pro primeiro vídeo, que é aula básica 1,
no Instagram, que é underline, Kim do dia, underline. Que é um vídeo, sei lá, 2 anos atrás, que sou eu falando sobre lei do tempo, basicamente. Da onde vem, como que surge, não sei o quê. Aí tem vídeo ali explicando a diferença do sincronário das três luzes e do Tzolk'in. Tem vídeo aprofundando no sincronário, vídeo aprofundando no Tzolk'in. Tem vídeo das ondas encantadas, que eu até parei de fazer um tempo e voltar. Mas, enfim, então é um ótimo lugar para começar. Outro ótimo lugar para começar é o site do Sincronário da Paz.org/biblioteca, tá? Que eles têm uma biblioteca virtual e aí baixa a cartilha Aprendendo a Lei do Tempo, tá? Que é um livretinho de 60 e poucas páginas, que ele fala tudo do básico da Lei do Tempo, tá? Outro site legal é o site do tzolk'in.com.br, que é de um grande amigo meu, o Alberto, que também tem muita coisa legal ali, né? No próprio site. Tu bota ali o que é Kim, o que é Tzolk'in, o que é sincronário, o que é isso, o que é aquilo, e tem várias páginas explicativas, é muito legal. Então, fica a dica aí para começar, tá? E aí, o que eu faço, né? Que a Marcele pediu para eu falar. Eu dou aula dentro do estudo da lei do tempo, né? Para ensinar as pessoas a lerem esses mapas, né? Tanto para a gente que quer isso para sua vida pessoal, para conseguir interpretar os simbolismos e tudo mais, quanto para a gente que quer fazer disso também a sua vida profissional, né? Que quer, enfim, se especializar nesses estudos das leituras dos mapas, para realmente trabalhar com isso, né? Que é o curso de formação de oraculistas da Lei do Tempo. Esse curso é o carro-chefe dentro do estudo da Lei do Tempo. Tem algumas coisinhas a mais que eu dou, mas que não são tão frequentes, né, e regulares como esse curso. Esse curso eu dou sempre, online e presencial. E dou muito curso de magia também. Aí eu ensino tanto magia do tempo quanto magia cerimonial. A gente trabalha principalmente com anjo e arcanjo, né? Nesse sistema de magia, tá? Então, enfim, eu adoro, meu xodó. E é isso. Muito legal, muito obrigada. Antes da gente finalizar, tem mais alguma mensagem que você quer deixar? Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, acho que era isso mesmo, assim. Talvez só uma coisinha sobre magia. Ontem, não sei quando que isso, o podcast vai pro ar, mas ontem, no dia que estamos gravando aqui, é, eu postei um vídeo, uma amiga postou um vídeo no perfil dela, da gente falando sobre magia, não sei o quê, e aí veio uma pergunta no meu direct no Instagram. Lucas, magia causa karma? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, Marcelo. Literalmente todo mundo faz essa pergunta. E aí eu gosto de responder com a seguinte pergunta: oração causa karma? Se tu fizer uma oração para ferrar com a vida de alguém, causa karma. Se tu fizer uma oração para abençoar com a vida de alguém, talvez gere karma positivo. Talvez te gere bônus, né? Mas é a mesma coisa. Se tu fizer algo para prejudicar alguém, vai gerar um karma negativo. Se tu fizer coisas para ajudar os outros com a magia, vai gerar algo positivo. Magia é neutra, assim como toda e qualquer prática ativa espiritual. Tá? Porque magia não é nada mais, nada menos do que uma prática, sintetizando de uma forma muito simples e boba. É uma prática, assim como a oração. Só que é um pouquinho mais complexo do que uma oração, né? Depende do sistema. Tem sistemas que são muito simples, tem sistemas que são mais complexos. Eu, particularmente, gosto dos mais complexos. E aí, realmente, é a mesma coisa, tá? Só que é mais forte que uma oração, logicamente, né? Só que é isso. Se tu entrar dentro de uma igreja e pedir para Jesus ferrar com a vida de alguém, primeiro que tu não vai estar falando com Jesus, e segundo que vai acontecer o teu desejo, tá? Se tu tiver com muito fervor ali, com muita intenção, com muita concentração, vai acontecer o que tu está pedindo, tá? Assim como na magia. Só que a diferença é que na magia a gente se coloca como protagonista desse processo. Eu não peço para ninguém, eu faço.
A gente se empodera do nosso poder espiritual, Isso que né? você está falando é muito forte, Lucas, e vai junto com tudo que você falou antes. Por que que as leis do tempo são importantes? Por que que esses oráculos são importantes? Para a gente se conhecer e se conectar com quem a gente é, porque quando a gente se conecta, a gente Uhum, sabe quem está falando. Quem é a pessoa que quer fazer uma uhum, magia? É o ego da pessoa ou é a essência dela? Se for a essência dela, o resultado da magia sempre vai ser positivo, não só para a pessoa, mas para todos. uhum, Se for o ego, uhum. o resultado vai ser positivo só para ela. Então, pode ser egoísta que vai gerar karma para ela e para as pessoas, e vai gerar consequências negativas, por mais que ela não tenha Uhum. consequência naquele momento. Então, Sim, é essa responsabilidade, né? Não dá mais para fugir da perfeito, responsabilidade que a gente tem. perfeito. E hoje em dia, como tudo isso é muito mais aberto e não tem dogma e não tem é, passo a passo, e muita gente acaba entrando na magia por caminhos, sei lá, cai de paraquedas num negócio complexo, e não tem processo, aí realmente a pessoa se ferra e colhe coisas negativas. Por quê? Dentro da alta magia, né, magia cerimonial, que é o sistema que eu trabalho e ensino, existe todo aquele processo alquímico de chegar na pedra filosofal. O que que é isso? O que que é essa alegoria? É simplesmente de tu te burilar, de tu te melhorar, de tu te lapidar, para que tu chegue na tua versão mais pura possível, mais conectada com o divino possível. Porque dessa forma tu consegue moldar a tua realidade com todo o teu poder divino, sem precisar terceirizar o poder, né? Isso é uma coisa que uma espiritualidade somente devocional faz, ela terceiriza o poder, né? Ela vê o ser humano como um ser limitado e que não tem consciência de nada e, portanto, não pode moldar a sua realidade. A magia entende de outra forma, que a gente pode chegar nesse estágio de, entre aspas, perfeição, porque ninguém chega, né? Mas num caminho constante de se lapidar, se entender e chegar na sua pureza mais profunda, para que através disso tu consiga operar a partir da tua verdadeira vontade. Não a partir das vontades com V minúsculo, e sim a partir das vontades com V maiúsculo, né? Qual que é essa diferença? As vontades com V minúsculo são justamente essas vontadezinhas frívolas mesmo, né? As vontades com V maiúsculo são vontades da alma, do espírito, tá? E aí, isso é uma coisa muito louca, Marcelo, porque muita gente acha, só para a gente finalizar mesmo esse tema, muita gente acha, por eu estar falando isso, né? Ah, então quem faz magia para, sei lá, ter uma casa, um relacionamento bom, um carro ou qualquer coisa do tipo, ou dinheiro, é errado. Não, não é errado. Por que que o teu espírito, enquanto encarnado na matéria, não pode ter uma vontade com V maiúsculo de viver uma vida de prosperidade, de riqueza e de abundância? Sim. Por que que sempre o teu espírito tem que ser pobre para ele ser puro? Que visão cristã é essa, né? Que visão franciscana demais é essa? Eu amo os franciscanos, tá? Não tô falando nada contra os franciscanos. Mas é que tem uma visão muito colonizada mesmo sobre a nossa mente de que é pecado ter. E a magia fala, não, às vezes a vontade com V maiúsculo mesmo do teu espírito é ter. Para quê? Para poder ajudar mais. Se eu vivo no desconforto, Marcelo, se eu vivo preocupando com a minha sobrevivência, se eu vivo tendo que superar a pedra no caminho todo dia, eu não consigo ajudar tanta gente quanto se eu vivesse uma vida de plena riqueza, abundância, prosperidade, por aí vai. Com certeza. Então, isso é um negócio que, enfim, às vezes é meio complexo, mas é o que é, né? E é o que estamos falando aqui. Com certeza. Concordo absolutamente com tudo que você está falando. E aí é a mesma coisa, né? Da onde que vem o meu voto de pobreza? A minha alma quer isso? Ou sou eu que estou vivendo a Uhum. escassez? Porque tem almas que É, realmente querem fazer voto de pobreza, que é legítimo. sim, Agora tem almas que claro. simplesmente são na baixa estima ou que estão na escassez, são coisas completamente diferentes.
ou que foram condicionadas a pensar de que elas precisam ser pobres para elas serem pessoas boas. Exatamente. Que infelizmente é isso que a Igreja Católica ensina, né? Exatamente. Que tu É, precisa ser pobre para chegar a Deus, né? Que é o exatamente. que Jesus fala que, não sei se é Jesus que fala, mas é algo sobre o rico não ir ao céu e o pobre ir, né? Alguma coisa assim, das provas que tu vive aqui na Terra, serem a tua maior riqueza. É um papo desses, assim, que tem na Bíblia. É. Isso é total Mas, distorção, que até a lei do tempo fala é, sobre isso, né? As distorções de tudo. perfeito, perfeito, a distorção do poder. E nesse caso do poder do dinheiro mesmo. É o medo do dinheiro, o medo do poder, o medo do prazer, né? E Sim. aí, Marcele, isso entra num negócio que é a base de todo caminho mágico, que é tu dominar a tua vontade. Como que tu não vai ter medo do poder? Se tu dominar o teu desejo por poder. Como que tu não vai ter medo do prazer se tu dominar o teu desejo do prazer? E aí, isso não é viver uma vida de castidade, de puritanismo. Não. Isso é viver uma vida sabendo das tuas escolhas. E sabendo que não tem nada fora de ti que pode te controlar. Que é o que a Lei do Tempo traz também no tom harmônico do comando, né? Tu tem que estar no comando da tua vida. Se tu te Exatamente. dissolve e deixa que outras pessoas comandem a tua vida, aí tu tá ferrado, né? Tem até um negócio que eu acho muito engraçado, Marcelo, e aí, enfim, com isso a gente pode ir encerrando, que dentro da ordem, né, mágica que eu estudo, que é lá do final do século XIX, era proibido que os magos da ordem se submetessem a qualquer tipo de hipnose, Hum. porque eles estariam deixando de lado a sua vontade. Olha que doido isso. Hum. Sim. Eu acho, eu acho bobinho, tá? Eu acho bobinho, eu acho que não cabe nos dias de hoje, mas eu acho isso mais simbólico do que prático, do que efetivamente real, né? Do simbolismo de se tu tá realmente disposto a caminhar esse caminho da magia, que é um caminho que envolve empoderamento e que envolve sim poder, tu não pode te submeter a ser controlado por algum poder de ninguém aqui na Terra. Isso é muito forte, mas para você chegar a esse É nível é muito uma forte. outra história. Talvez você precise de hipnose para conseguir chegar a esse nível um dia, talvez. Aí que não, precisa praticar os rituais, né? Sim, é Porque os verdade. rituais eles já te colocam nesse empoderamento, né? O próprio ritual que eu passo para vocês no curso de oraculistas, né? Ele é o ritual mais básico dessa ordem, que é um ritual para tu literalmente te empoderar da tua força, equilibrar o teu campo e te blindar de qualquer energia externa, Olha, e né? esse Porque o que que acontece? A funciona. gente está sempre... Funciona muito forte. Porque o que que acontece? A gente está sempre interagindo com a energia dos outros, né, Marcelo? Tu vai no mercado comprar comida, muitas vezes tu volta para casa meio zoada, né? Tipo, ai meu Deus do céu, que energia esquisita. É porque tu interagiu com o campo de uma pessoa só por passar 2 metros dela. Às vezes tu já absorve coisa de alguém. O que que esse ritual faz? Ele bloqueia, ele te blinda para que essas energias externas parem de te influenciar. Ai, Lucas, mas e eu tive um encontro com uma pessoa que tem uma energia muito boa, que me colocou para cima e não sei o quê. Eu acho essa troca significativa. Tudo bem, não é que ele vai te blindar de tudo, né? Ele vai te blindar das forças contrárias, das forças nocivas, das coisas negativas, mas ele também vai te ajudar a separar o que é teu e o que é do outro. Porque muitas vezes essa energia do outro que tu entra em contato e tudo mais é mérito do outro, né? Não é mérito teu. Para Isso é chegar lá, muito tu bom. precisa caminhar o teu caminho e não sugar a energia do outro, mesmo se ela Perfeito. for boa.
Exatamente. Você também não pode ser um parasita da energia do outro. Exatamente, porque daí tu tá sendo essa energia negativa que é contra ti, né? Só que daí contra o outro. Então, assim, também não funciona. Muito bom. Mérito próprio. Chegar lá por mérito próprio. Ninguém chega lá pegando nada do outro. Exatamente. Exatamente. Pegando do divino, né? Por isso que é alta magia, né, Marcelo? Que a gente pega energias do divino, somente energias de Deus, né? Os arcanjos são aspectos da consciência de Deus. A gente trabalha muito com arcanjos para a gente se nutrir de aspectos da consciência de Deus, né? Então, basicamente isso. Lucas, quanto conhecimento, viu? Que bom que você tem muita coisa online para as pessoas seguirem você. Tem seus cursos. Eu sou prova disso. Fiquei super inspirada com todas as coisas que aprendi com você. Desejo que muitas pessoas aprendam com você também. Tanto nos online, nos gratuitos, tanto nos cursos. Enfim, a gente vai colocar os links aqui. Te agradeço muito por todo esse conhecimento. Muito obrigada por esse momento junto. Eu que te agradeço, Marcelo, um prazer enorme. Eu nem gosto de falar, né? O pessoal já deve ter percebido. Eu começo a Que falar só bom que você devagando, gosta, que assim. bom que você gosta. Imagina se você tivesse todo esse conhecimento e deixasse só para você. Aí não dá também. Aí não dá. Bom, vamos publicar em breve o seu junto com todos os outros nesses Ai, conhecimentos da lei do perfeito. tempo, para que as pessoas conheçam esses conhecimentos da lei do tempo através de diversas visões diferentes, né? Então, se você está ouvindo aqui agora, eu convido você para ouvir os outros, para ouvir todo esse conhecimento com outras visões também. E muito obrigada, Lucas, pelo dia Eu que te de hoje agradeço, Marcelo. e por ser um mensageiro de todo esse conhecimento. Vou finalizar Gratidão. aqui.